Hoje vou mostrar a vocês duas maneiras diferentes que podemos executar código em nuvem de graça. A primeira maneira será executando LLM localmente em nossa própria máquina e então a segunda maneira é usando o roteador aberto. Ambas essas maneiras são extremamente fáceis, muito mais fácil do que você pensaria, e eu vou caminhar você através passo a passo ambos deles, e meu objetivo é para cobrir tudo o que você precisa saber a fim de executar isso e responder a quaisquer perguntas que você possa ter, para que vamos não desperdiça qualquer tempo e basta entrar direto no vídeo. Tudo certo? Antes de entrar nos tutoriais dos dois métodos, algumas coisas que precisamos cobrir. O primeiro é sobre o que é código de nuvem, e quando eu digo como você usa código de nuvem para livre, o que isso significa. Esta é a analogia que qualquer model lhe daria, e é o fato de que o código de nuvem é o carro e o chat model é o motor. Então, quando usamos código de nuvem nativamente, estamos usando um arnês que é envolto em torno de Opus ou Sonnet ou um dos modos de cloud que é inteligente. Então, código de nuvem diz o model como organizar suas pastas e como usar ferramentas e como executar planos e construir projetos para você e coisas como isso, e por default estamos usando Sonnet, Opus e Haiku para que quando você está pensando em seu limite de contexto ou quando você está tocando seu toque em limite coisas como isso, é porque você está pagando Anthropic para acessar o cloud. Opus Model ou Sonnet Model ou Haiku Model. Agora o que eu vou mostrar a vocês como fazer é que nós apenas abrimos o capô e nós desligamos o motor para que possamos usar o roteador aberto models em sua nuvem, que são livres, ou podemos usar auto-hospedado local models que vivem em nossos desktops, em nossos laptops, o que quer que seja, e aqueles também vão ser livres. E isso significa que você não corre em quaisquer limites, ou, pelo menos, a maneira como os limites funcionam é muito diferente. Então agora entendemos que a pergunta é ok, por que você não pode executar o Opus localmente para livre? Bem, que é porque há uma diferença entre o código aberto models e código fechado models. Um código aberto model significa que o model é publicado em algum lugar, que qualquer um pode baixá-lo, é aberto, é código aberto, podemos ver dentro dele, podemos editá-lo, podemos executá-lo, podemos modificá-lo, e uma fonte fechada model é fechada. Então Sonnet e GBTZMini Model são as principais fontes fechadas de nível superior model, e a única maneira que podemos acessá-las é através da empresa API, que significa em ordem. Para bater em seu API temos que pagá-los por tokens. Então, se você pensar de volta para a analogia do carro, quando temos um código aberto model, que significa que o carro LED, nós abrimos o capô e podemos gostar de olhar para o motor e mudar as coisas. Mas com uma fonte fechada model, o capô está fechado e não podemos entrar e não podemos fazer nada para o motor. Então a pergunta é por que a maioria das pessoas no mundo são usando fonte fechada models, que é porque eles são tipicamente apenas melhor. Então aqui é um gráfico que você pode ver. Em azul temos fonte fechada models, aqui temos Opus 4.6 e Sonnet 4.6, em seguida. No verde temos código aberto model, então este verde aqui é um key model, por isso é legal, sempre houve uma lacuna entre o desempenho de fechado fonte models e o desempenho de código aberto models, mas essa lacuna está apenas encolhendo e encolhendo, e estou certo de que vamos chegar ao ponto onde eles são tão competitivos quanto a fonte fechada models. De outra forma, este gráfico é baseado em SW Bench verificado pontuações, que é um benchmark de programação de engenharia de computador para models. Agora o que é legal é se olharmos para isso, mas também sobre posição. Sonnet 3.7 acima disso podemos ver que Sonnet 3.7 na laranja, que não está nem mesmo no top 5, o que significa que alguns dos pesos abertos models que podemos acessar hoje são melhores do que Sonnet Nuvem 3.7, e se você se lembra quando esse model caiu todo mundo estava assustado, foi o melhor model em um ponto. Então apenas para colocarem a perspectiva de que os models de código aberto são bons, mas ainda agora, se você quiser fazer como trabalho pesado e você tem algo que você não pode confundir, então o Opus 4.6 vai ser o melhor, ou talvez GBT 5.4 com código, e por isso há algumas razões pelas quais os models de código aberto na nuvem podem parecer mal comportados. Eles podem não ter sido treinados em códigos de nuvem. Ferramentas, eles podem ter uma janela de contexto que é muito pequena para o sistema de nuvem prompt, e eles podem não seguir exatamente o mesmo protocolo JSON que o código de nuvem espera. Então novamente o carro, e a analogia do motor pode ser como tentar colocar um motor de motocicleta em um caminhão, ou talvez colocar o errado type de gás em seu veículo. Então às vezes você tem que brincar com os models para ver se eles podem fazer a ferramenta certa chamando esse código de nuvem ou seu carro espera. E o que me inspirou a fazer este vídeo foi o lançamento do novo código aberto do Google Model Gemma 4, e o que é legal para ver é uma comparação de alguns outros código aberto models que são bastante bons. No eixo X temos o tamanho desses models de código aberto e no eixo Y temos sua pontuação de elo, e o que você pode ver é que esses Gemma para models são a maior pontuação de elo e o tamanho mais pequeno, e neste contexto um tamanho pequeno é melhor porque isso significa que podemos hospedá-lo em nossa máquina, e nossa máquina pode lidar com isso, porque é como quantos gigabytes é o model, quantos parâmetros tem, você precisa de mais hardware para executar maiores models, tudo certo. Então agora você deve ter uma boa compreensão do código aberto models de código fechado models e como isso vai funcionar. A última coisa é a pergunta que as pessoas
Talvez você esteja perguntando, é isso contra os termos de serviço de Anthropic? E a resposta a isso é que não estamos usando o seu agente ARNS, estamos apenas ligando em outro local model ou código aberto model. Então, com tudo que da maneira, vamos entrar em nosso primeiro método, que está indo para ser executado um local model. Estamos indo para usar o Llama, então vamos para Hook, que para o código da nuvem e ver como ele funciona bem. Passo 1 aqui é ir para o Llama. Com agora, uma vez que você chegar aqui, o que você vai fazer é você vai baixar o Llama e você vai fazê-lo para o seu sistema operacional. Então aqui em janelas eu baixaria para janelas. Uma vez que tudo é baixado, vamos ter que pull em model ou baixar um model. Então você vai clicar em models no elevador superior e agora nós só temos que escolher qual model queremos fazer. Pull em e baixar. Então se nós passar para abrir o roteador e nós não estamos saltando para o passo 2 ainda ou para o método 2 ainda, roteador aberto, só tem esta maneira legal onde podemos olhar para as classificações entre diferentes models. Esta página pode ser muito lento a um monte de dados aqui. Então basta manter isso em mente, mas você pode ver que para a categoria de programação há um monte de models aqui que são de código aberto. Então aqui podemos ver a um Ken 3.6 que é muito a um mimo a um Minimax. Então vamos salto para o Llama e ver o que podemos fazer. Vamos ir em frente e escolher este com 3.5 model. Se eu abrir isso acima, há algumas coisas que podemos ver e podemos ver todas essas diferentes models para que estes são tamanhos diferentes que também podemos rolar para baixo e nós temos alguns destaques para que possamos ver como alguns benchmarks que eles têm e esses benchmarks vão compará-los a ambos os outros código aberto, mas também alguns outros modos de código fechado que é ser capaz de olhar para. Mas o que estamos preocupados com agora é como nós baixamos isso para que você que temos diferentes underline termo underline 056 underline underline nomes e temos tamanhos diferentes, também temos diferentes janelas de contexto e diferentes entradas agora. Eu não sou como um especialista em hardware. Mas o que você quer pensar é quanto RAM você tem em seu computador, algumas outras coisas para olhar para o seu CPU e seu GPU. Se eu fosse você, eu só iria para o código na nuvem e dizer, ei, aqui são minhas especificações do meu hardware, que model tamanhos eu estou procurando para baixar. Neste caso, o que eu vou fazer é eu vou ir em frente e baixar este Ken 3.5. 9 bilhões de parâmetro model que é 6.6 GB. Agora isso não vai ser o melhor model nunca, este seria muito melhor, mas está aí a demonstração, então eu só vou mostrar como isso vai funcionar. Então precisamos fazer é vamos tomar este model nome e você pode ver aqui diz que você pode executar o Llama Rank em 3.5, mas precisamos fazer primeiro é baixar o model porque isso só LEDs nós conversamos com ele. Então vamos fazer o Llama Pull, então o nome model agora você poderia apenas abrir sua pesquisa de barra de pesquisa para terminal e depois fazê-lo, mas o que eu vou fazer é eu vou fazer isso no ambiente onde vamos estar usando este model em código na nuvem. Então em VS Código onde eu gosto de usá-lo eu vou abrir meu terminal e eu vou apenas ir em frente e fazer esse comando, então o Llama Pull, em seguida o model que eu quero pull e quando eu digitar isso vai para pull neste model. Então agora está baixando isso localmente em minha máquina. O maior o model, quanto mais tempo levará para baixar e você pode ver aqui à direita que me dá esta estimativa de 1 minuto e 30 segundos de quanto tempo levará. E, aliás, todos esses pequenos indicadores que você verá ao lado de um model apenas lhe diz sobre isso. Então este tem ferramentas de visão pensando que você também pode executá-lo a partir da nuvem ou Llamas, e então ele tem esses tamanhos diferentes disponíveis, enquanto se voltarmos a alguns outros modos você pode ver que alguns deles só podem estar disponíveis na nuvem como Minimax. Aqui ele tem ferramentas que tem pensando, mas é apenas um uso na nuvem. Então você pode ver aqui não há quase tantos model e não vemos o tamanho porque não podemos baixá-los localmente, pelo menos não de Llama. Mas ainda poderíamos lançá-los em código na nuvem sem problema e ainda seria livre, tudo bem. Então agora você pode ver que este model foi pulled e agora eu posso fazer o Llama executar. E então que o mesmo model nome e quando eu faço que isso é agora eu estou falando para com 3.5 na minha máquina. Então eu posso dizer hi, ele vai pensar que ele vai responder a mim e isso é muito livre porque o model está correndo embaixo no meu desktop. Agora se eu tivesse melhores especificações isso seria mais rápido, se fosse um maior model seria mais inteligente. Mas é que isso funciona tudo isso falando eu estou fazendo tudo. Este brainstorming, toda esta formatação de texto que eu poderia estar fazendo é completely livre. Você pode ver que está uma resposta bastante robusta e processo de raciocínio apenas para a palavra hi, mas ei, nós fizemos o trabalho bem. Então o próximo passo agora eu vou sair daquele chat, ups, é Ctrl D eu acho. Agora o próximo passo é abrir a nuvem. Código com o nosso local model. Então se eu voltar para o Llama aqui eu poderia apenas abrir o meu aplicativo que ele deve instalar e se você clicar em iniciar você pode ver que é este comando que diz Llama Cloud de lançamento e se você fizer que ele vai apenas pull para cima Cloud. Então se eu clicar em copiar e eu voltar para o nosso código VS onde nós apenas estávamos. E todo o caminho no fundo eu colar que ele vai lançar Cloud, mas então ele vai para Let você escolher qual model você quer executar Cloud com. Então estas são as 3 joias que eu tinha instalado ou eu poderia fazer o novo um Ken 3.5 parâmetro 9 bilhões. Então agora ele vai lançar código nuvem. Você pode ver que estamos no mesmo diretório aqui, estamos neste model é API faturamento de uso e isso deve ser gratuito agora. Então eu sei que algumas pessoas estão indo perguntar sobre isso direito. Então eu só saiu da minha conta e se eu entrar aqui eu lançar Cloud como se eu estivesse fazendo com a coisa o Llama que passa por este onboarding.
Então eu escolheria o modo escuro, então eu tenho que escolher como entrar para que eu possa usar uma assinatura que é como $20 por mês e fica mais caro. Você pode usar uma chave API para que se eu abrir esse método ele me leva para este lugar onde eu tenho que me autorizar em minha conta Anthropic, então eu tenho que comprar $5 de créditos apenas para começar. Mas aqueles $5 que você nunca vai consumir porque você não vai pagar aqui você vai pagar. Nada porque você está usando Free Open Source Models em vez disso. Então agora que esse pagamento foi através de você abrir código na nuvem e você pode agora usar código na nuvem aqui porque você configurou essa conexão API, mas a coisa é se você começar a falar com ele agora como eu só disse Rei que iria carregar. Minha conta você pode ver os fundos são mesmo muito baixos para que ele não irá cobrar você, mas este é onde nós iria entrar aqui nós iria mudar esta conta para usar nosso local model ou código aberto model e então nós estaria bem. Então eu vou até mesmo mostrar-lhe aqui eu vou fazer o Llama lançamento cloud eu vou escolher o model que eu quero usar para que ele está dizendo que é um conflito por causa do off. Eu posso ter que adicionar a chave real API diretamente, mas você pode ver que isso está atingindo o minimax. Então sim, eu lamento que você tem que pagar $5. Mas seu uso contínuo será ilimitado com esses modos de código aberto, mas eu só tive que abordar que, caso contrário, eu tinha uma sensação de que eu estava indo para entrar em problemas. Então se eu dizer ei código nuvem o que fazer sobre mim e meu projeto? Eu posso atirar isso fora e isso agora é usando o código da nuvem usando este hook você olhar para o meu projeto e minhas habilidades e meus agentes, mas ele está executando através de um model no meu desktop. Mas lembre-se que isso vai se sentir significativamente mais lento do que se você estivesse enviando este pedido para Anthropics. Servidor. Mas neste ponto porque tudo é completele local é completele privado também e a outra coisa que você pode notar é que você não vê em seu chat real a maneira como é chamando ferramentas da mesma maneira que você faz quando você tem uma nuvem model mas sim isso só levou 4 minutos para olhar para o meu projeto e responder. Esta pergunta agora tem em mente que há uma tonelada de contexto aqui um monte de pastas e arquivos que ele acabou de olhar através. Mas a outra coisa é que não temos visibilidade para exatamente o que ele fez por causa do fato de que ele só gira para sempre até que ele responda em vez de nos ver como cada passo que ele está fazendo para que fosse uma ferramenta de leitura vamos apenas certifique-se de que ele pode fazer as coisas. Eu estou dizendo a ele para criar um arquivo no nível raiz deste projeto e apenas chamá-lo com 3.5 ele errou quem então eu disse dentro desse arquivo escrever uma piada para que nós veremos quanto tempo isso leva e vamos ver se ele pode fazer como escreve, edita e criar ações. Há algumas coisas acontecendo aqui. A primeira coisa é que não obtivemos visibilidade total quando estava criando o arquivo porque é um local model e não estava mostrando-nos essas ferramentas chamadas. A segunda coisa é que não parecia ter state do que estava acontecendo aqui. Eu acho que foi porque excedeu o limite da janela de contexto porque em Ollama às vezes eles por default embora aqui embaixo poderia dizer 200k não 200. Cá de volta no terminal eu vou executar isso estamos apenas indo para let nós mudar o quanto o contexto é dado a este model e podemos ver que agora criamos isso. Então se eu tentar fazer o Llama Cloud lançamento nós agora deveríamos ver que temos este diferente model que fizemos tão familiar 3.59b. 64.000 contexto, então se eu abrir este para cima nós agora deveríamos ser capazes de lançar Cloud e este é o model personalizado que nós configurado fora do final de trás de quem 3.5 e, de outra forma. A maneira como você obter esse comando é apenas ir para Cloud e dizer hey eu sou pulling em um model de Ollama e eu quero aumentar a janela de contexto você pode me ajudar. Execute esses comandos e é como um comando o único contexto que você pode precisar dar é se você estiver usando como PowerShell ou comando prompts ou o que seu sistema operacional está bem isso é incrível desta vez nós fomos capazes de ver a chamada de ferramenta real. Então aqui chamado direito ele escreveu 7 linhas e colocou então se eu deslizar aqui podemos ver aqui temos esse texto. Arquivo e tem uma piada porque eu fui para a terapia porque tinha muito tokens para processar e precisava conversar com ele através de bônus eu perguntei o model se está bem e disse que eu não tenho sentimentos. Mas minha perda function está no vermelho para que você possa ver como nós dando aqui um pouco mais contexto foi útil agora o que se quiséssemos fazer um model de Ollama que estava na nuvem então por exemplo que queríamos usar Minimax M2.7 bem que faríamos é que nós só iria lançar este comando para que não tenhamos que executar isso ou baixá-lo a nós apenas copiar esse comando e voltar para o meu código VS e eu vou colar isso no fundo abaixo aqui então quando eu executar isso é prompt-me para entrar em Ollama com e agora está dizendo que precisamos conectar nosso dispositivo aqui agora que foi conectado eu posso fechar esta janela para que se eu abrir de volta aqui agora podemos ver que temos nosso código na nuvem em execução e temos Minimax M2.7 na nuvem. Mas por causa do fato de que você não está executando isso localmente mas você tem uma barreira de preços em algum momento. Quando você está apenas começando você pode brincar com eles por um tempo e você será capaz de usá-los. Mas você precisa atualizar em algum momento se você precisar executar mais de um model de uma vez e se você precisar de mais uso em seguida. A mesma coisa com o máximo para que seja coisa que você tem que perceber é que não há tal coisa como gratuito porque se você quiser executar um model localmente,
Então você precisa do hardware para suportá-lo. Se você quiser executá-lo na nuvem, você tem que pagar por uma assinatura como Llama, ou você poderia pagar por um VPS que é grande o suficiente para hospedar Kmodel. Para que isso é um negócio, não há tal coisa como livre. Você tem que encontrar o equilíbrio entre qualidade e preço e também pensar sobre onde você está fazendo seu investimento e você vai maximizar seu uso, ou você vai pagar por token. Todas essas coisas, como você pode otimizar seus processos e também seu preço ao mesmo tempo. E agora podemos usar este modelo que vai ser muito mais rápido e melhor do que este anterior aqui, com esta versão local de Kin 3.5, que era apenas 9 bilhões de parâmetros. Então eu estou perguntando a mesma pergunta onde eu estou testando para ver quão rápido e quão ler tudo aqui. Você pode ver que veio de volta muito mais rápido. Então agora eu vou perguntar a ele para fazer outra coisa. Eu vou ver se ele pode executar minha habilidade de café da manhã e olhar para isso. Podemos ver que ele está executando a habilidade e nós temos um pouco mais visibilidade, porque estou assumindo que este Minimax Model é muito maior do que 9 bilhões de parâmetros. Então o ponto que estou tentando fazer aqui é: se você não tem hardware que possa suportar models maiores, então você quer encontrar uma maneira de executar models maiores em outro lugar, porque esta é apenas uma experiência melhor. E isso quase parece que estou usando o Sonnet na nuvem. Código aqui, este spin up 4 diferentes agentes locais e está correndo bastante rápido. A única coisa a pensar aqui é que isso não é mais 100% local, porque agora está indo Llamas nuvem, que é por isso que você pode entender agora porque é uma coisa tão grande que o Google Gemma 4 é muito menor do que todos os modelos que são a mesma qualidade. Tudo bem. Então, antes de entrarmos no método número 2, que está usando o roteador aberto, quando você gostaria de usar esses modos de código aberto, há alguns cenários diferentes que eu quero falar sobre. A primeira coisa é se você tem apostas baixas ou tarefas de alto volume para coisas como ler e resumir arquivos antes de passar o contexto para um modelo mais inteligente, ou agarrar através de uma base de código para encontrar arquivos relevantes e funções, fazendo algumas pesquisas ou gerando código repetitivo, escavando as coisas onde você não precisa do mais alto nível model para estar fazendo. Nós também temos coisas como pesquisa e coleta de informações para pesquisas da web, resumindo e-mails por inbox, coisas como que organizando e classificando coisas, categorização de tarefas de triagem de e-mails, organizando arquivos locais ou até mesmo seu CRMS. Em seguida, se você quiser continuar como lado de codificação real, pode ser alguns testes simples ou talvez melhorar alguns bugs ou fazer algumas revisões, mas eu pessoalmente só seria cauteloso. Em seguida, sempre certifique-se de que se você não o que está acontecendo, você iria estar verificando mais tarde com o mais poderoso model. Agora, é claro, as outras vezes em que você pode querer fazer isso é se o cloud está baixo. Então se você ir para o status cloud com e você está tendo problemas com o Opus ou Soneto, então talvez você mude para um local model por um pouco, apenas para que você não se sinta improdutivo para as próximas 2 horas, ou, claro, se você só atingiu seu limite de sessão e você tem que esperar mais algumas horas, então talvez abra sua versão local e apenas brinque com isso. Ok, então foi o método local. Agora vamos falar sobre executá-lo através do roteador aberto. Então nos documentos do roteador aberto eles até têm um guia de integração para como isso funciona, e tudo que temos que fazer é apenas mudar algumas coisas em nosso ambiente, variáveis que superam as permissões default. Por isso estamos apenas dizendo código em nuvem em vez de apontar para Anthropics. A API você vai apontar para abrir o roteador e eu vou dar-lhe esta chave, então você só vai falar com esses models em vez de Anthropics models. Então se você não tem uma conta de roteador aberto, vá em frente e vá para abrir o roteador e inscreva-se, e o que você vai ter que fazer é, para usar esses models você vai ter que carregar sua conta com como $5 ou $10, e depois que você faz que você está livre para usar todos esses modos grátis e não vai comer em que $10 que você colocou em roteador aberto, e a razão pela qual é por causa de limites de taxa. Então se você não tem nada em sua conta, então você vai ficar limitado a 50 pedidos por dia com o seu livre models, mas se você colocar $10, então você vai receber 1000 pedidos por dia e, aliás, este documento inteiro com todas as informações de configuração vai ser anexado na minha comunidade escolar livre. É Completely livre, o link para que está abaixo na descrição. Código nuvem, e vamos lançar o Cloud. Vamos ver que diz que está bem legal. Estamos usando o Opus, estamos usando meu plano Max Cloud. Para que precisamos mudar isso e a maneira que fazemos que está em nossas configurações do projeto. Então no ponto cloud e as configurações do ponto local do ponto John, você pode ver que isso é o que eu tenho. Eu tenho algumas permissões e coisas como que eu tenho um ambiente variável, mas precisamos adicionar alguns mais ambiente variáveis. Tudo certo para que eu mude para um produto diferente apenas para que eu possa manter isso limpo. Mas eu tenho este outro arquivo John aqui chamado roteador livre. Então o que eu vou fazer é eu estou apenas indo tomar tudo isso e copiá-lo. Então eu vou abrir o cloud e eu estou apenas indo dizer: olá, você pode por favor adicionar esta configuração para as nossas configurações.local.john, e eu iria adiante e colar que direito aqui agora no meu caso minhas chaves API. Então apenas esteja ciente de que se você fizer isso e soltar está lendo que, mas a razão eu estou fazendo isso é porque logo após este vídeo eu estou apenas indo para delete este. Agora let é falar sobre o que isso está fazendo. Então a primeira coisa é apontar para abrir o roteador em vez de Anthropic. Em seguida, no Anthropic fora token aonde você colocou sua chave de roteador aberta API. Então eu sei que ele diz Anthropic, mas isso é onde você colocou seu roteador aberto 1 para que você iria em sua conta de roteador aberta. Você iria sobre aqui para créditos.
Em seguida, você vai entrar em sua chave API seção e você está indo para criar uma nova chave para dar-lhe um nome criar. Em seguida, quando ele lhe dá esse valor, você vai copiar isso e então você vai colocar isso na configuração que eu acabo de mostrar-lhe aqui Anthropic fora token e, em seguida, a Anthropic API chave você está indo para deixar comple apenas branco o Anthropic Model e todos esses outros modos você está indo para colocar em um livre model a partir do roteador aberto. Agora a razão que você tem que fazer todos eles e não apenas este como a documentação do roteador aberto sugere é porque se você fizer isso como que ele vai por default chamado em Anthropic pago models para IQ e só aqui em meus logs você pode ver eu estava testando isso. Fora eu fiz a configuração gratuita mas então eu notei. Em meus registros eu era mantido sendo carregado por IQ e eu estava muito confuso porque sempre que ele estava fazendo pequenas chamadas de ferramentas ou fazendo pequenas pesquisas de arquivos ele estava usando o IQ em vez de usar o gratuito Models que eu tinha instalado para usá-lo. Então se você tivesse que apenas colocar nesta configuração e você teria deixado fora esses variáveis abaixo aqui então ele teria por default usado Sonnet ou IQ para todas essas coisas e teria cobrado você sem você mesmo saber. Então certifique-se de colocar estes também e então você pode ver depois que eu descobri que fora foi capaz de usar todos estes para chamadas de ferramentas e tudo em vez de usar o pago models a única razão estes foram pagos é porque eu fiz isso intencionalmente mas sim isso é o que roteador aberto. Diz só faça da maneira que eu fiz. Então agora que temos esta configuração se eu abrir um terminal e eu type em cloud o que nós vemos aqui vemos que estamos usando o roteador aberto livre API uso de faturação em vez de usar nosso plano máximo ou nosso plano de equipe. Então o que é roteador aberto livre o que isso é muito semelhante a Olama você tem todos esses diferentes models que você pode olhar quando você clica em um model ele irá mostrar-lhe o preço por entrada tokens e o preço por saída tokens mas o que você pode fazer é se você chegar aqui e você apenas pesquisar de graça você pode ver que há uma tonelada de models aqui disponíveis que são gratuitos e se você descer para o roteador aberto real que é aqui o roteador gratuito models. Este é completo e livre, mas ele roteia para o que quer que model é como mais disponível naquele momento, então ele ajuda você a obter taxa limitada e coisas como isso agora eu vou mostrar como isso funciona. Mas eu também vou mostrar porque eu não recomendaria usar isso porque você não tem nenhum controle sobre o que model está sendo chamado, então aqui estou pedindo para fazer um arquivo nesta pasta chamada teste de roteador aberto. Você pode ver que nós somos capazes de obter a visibilidade quanto às ferramentas que ele está usando que é ótimo temos aqui o arquivo de teste do roteador aberto e não há nada nele. Mas ele não criou isso e não levou tanto tempo também e agora em meus registros você pode ver isso é o que acabamos de fazer abrir o terceiro 5.15 ele chamou o roteador aberto livre model 3 vezes diferentes e todas essas vezes nos custou $0. Como você pode ver agora em vez eu quero usar este incrível Ken 3.6 model com 1 milhão de contexto e completele livre mais uma vez bem o que eu faria eu iria copiar este model nome então Ken 3.6 mais colon livre de volta em código nuvem eu só iria fechar este terminal real rápido eu vou abrir as configurações .local.jon. E eu só vou entrar aqui e eu vou colar esse novo model nome em todas as instâncias onde dissemos abrir roteador livre e agora depois que eu salvo isso e eu vou em frente abrir um novo terminal e nuvem de lançamento devemos ver que temos aqui isso está funcionando agora com esse novo com model e eu posso dizer olá e ele deve ser capaz de responder a nós bastante rapidamente como quem nós vamos o que eu posso ajudá-lo com hoje eu vou de volta em meus registros e eu refresco nós deveríamos ver que esta chamada mais recente será com quem nós vamos aqueles dois vieram através como que você pode ver que mais uma vez não nos custou nada. Vamos ver o que mais podemos fazer com nosso código aberto models porque se você se lembra eu falei sobre algumas coisas onde Anthropic treinou sua nuvem models para agir de uma certa maneira com o código da nuvem. Mas não todos os outros models fizeram isso, então você pode ir em frente pesquisar a web e fazer alguma pesquisa sobre o novo model Gemma 4 do Google para o que você vai notar. Quando eu pedi a ele para pesquisar na web, ele está fazendo pesquisas na web e como usar essas ferramentas, mas está correndo em um problema onde o atual model parece não ter acesso à pesquisa na web. Então está tentando uma abordagem diferente onde está apenas fazendo um levantamento diretamente, então o que aconteceu aqui é que ele tentou fazer levantamentos e parece que isso funciona. Mas eu acho que talvez não tenha feito porque disse que não poderia fazer quaisquer pesquisas na web. Mas ele tem algumas informações sobre o model real com base em dados de treinamento. Então o que isso significa é que você ainda pode fazer pesquisa na web com ferramentas como pesquisa corajosa ou perplexidade ou tabela. Mas é um pouco mais difícil porque agora pode não ter nativamente a capacidade de pesquisa na web se você precisar procurar a documentação API ou coisas. Você só pode ter que dar mais informações manualmente ou let ele usa mais créditos de perplexidade ou algo então tenha em mente que você quer estar monitorando esta coisa porque você tem certos limites em sua conta no que diz respeito ao número de chamadas que você pode fazer para livre models por dia. Bem como quantas chamadas você pode fazer para livre models a cada minuto, então. Outra coisa que você pode ter em mente, no entanto, é aqueles onde você não será limitado como muitos são models que são baratos. Por exemplo, não vai funcionar agora em código na nuvem.
Mas se você estava usando Gema para 31 bilhões de parâmetros, isso é 14 centavos por milhão de entrada tokens e 40 centavos na saída, e se eu ir em frente e comparar isso com o Opus 4.6, você pode ver que o custo é apenas uma fração abaixo. Aqui temos 5 dólares e 25 e temos centavos e 40 centavos para que você poderia muito bem apenas usar esta combinação de roteador aberto com código em nuvem para obter você mesmo código em nuvem para como 50 a 100x. Mais barato do que ser completely livre, e eu acho que ainda é uma grande vitória. Então você entende esses dois métodos diferentes de usar código na nuvem gratuitamente. Seja com local model ou seja através da nuvem ou Llama ou roteador aberto. Mas o que ainda é importante é gerenciar contexto e tokens, porque esses código aberto model não tem uma janela de contexto tão grande